Bíblia diz que o Senhor tira de nós o manto de tristeza, de luto, e coloca sobre nós o seu manto de alegria, de renovo, de vigor, de paz. Então, é muito importante que a gente entenda esse momento, e o que significa de fato, comermos o pão junto e tomarmos, do fruto da vide juntos. Isso é um momento de vitória, de desafios, de entendimento. A Bíblia diz que há uma batalha que se dá no campo da nossa mente. O diabo quer levantar fortalezas e sofismas no nosso entendimento, no nosso pensamento, de maneira que nós possamos ser derrotados na maneira de pensar, e portanto somos derrotados em todas as áreas da nossa vida, porque as Escrituras Sagradas nos dizem que assim como o homem pensa, assim ele é. Então tudo que a gente pensa a respeito da vida, acaba vindo sobre nós, acaba materializando a nossa história. Então se eu penso como Deus pensa, eu vou experimentar o que Deus tem para a minha vida. Se eu penso como o homem pensa, eu vou acabar vivendo os desafios do homem comum, do homem sem Deus. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Eu quero que você abra comigo na primeira carta de Coríntios. Nós vamos ler no capítulo 11 da primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, e lá no verso 23 do capítulo 11 diz assim: porque eu recebi do Senhor esse ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isso é meu corpo, que é entregue a favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Como a gente vai falar de ceia, a gente vai tomar junto na ceia do Senhor, eu não quero exatamente falar do pão e do vinho, porque a gente vai fazer isso na hora que a gente vai comer juntos, mas eu quero atentar para aquilo que é a celebração desse momento. Às vezes a gente não compreendeu isso, e porque não compreendemos, continuamos a ser derrotados por Satanás, o nosso inimigo. Aquele que veio, a palavra de Deus diz que Satanás veio para matar, para roubar e para destruir. Jesus veio para que nós tenhamos vida, e tenhamos em abundância de vida. Andar com Deus é andar em abundância de vida. Andar com Deus é experimentar o que Ele projetou para nós sobre esse planeta. Semana passada, nós completamos 7 bilhões de pessoas sobre o planeta Terra. Há um crescimento fantástico nas últimas décadas, e que nós agora alcançamos esse número. Agora já deve estar 7 bilhões e 200 milhões, 300 milhões, porque isso é crescente dia após dia. E é interessante que nessa mesma revista, falando lá, saiu na Veja lá, falando sobre o milagre da vida, que se o planeta tivesse demorado, ser mais rápido na expansão, 1 segundo depois daquilo que eles chamam de Big Bang, ele teria entrado num âmbito tão longe do Sol, que ele seria congelado. Se ele tivesse 1 segundo mais lento, ele seria torrado pelo Sol, na expansão. E às vezes a gente não percebe o quê? O milagre da vida. Então pensa, quem é que controlou a velocidade? Tudo fruto do acaso? 1 segundo, um décimo de segundo, na variação daquilo que é a temperatura, para cima ou para baixo, que poderia causar grandes colapsos na nossa história. Mas quando a gente entende um Deus criador, um Deus cuidadoso, um Deus bondoso, que é detalhista em todas as coisas, há descanso na nossa alma. Então quando a gente entende o que Deus estava promovendo, quando na criação Ele aponta para o homem lá, e Ele diz: façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, lá no conselho da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo reunidos, onde eles decidem então criar aquilo que seria a revelação da sua família. Deus estava criando para si uma família. Deus então estava apontando, quando Ele estava dizendo para o homem, não era exatamente para aquele primeiro Adão. Às vezes muita gente fica lá tentando retornar ao Gênesis de Deus, lá
retornar para o jardim. As pessoas pensam, como era bom lá no jardim, aquilo lá no jardim que era perfeito, né? O homem tinha lá como se comunicar por telepatia, ele era capaz de perceber todas as coisas, Deus o visitava na virada do dia. Mas o ponto é que Deus, o plano de Deus, não era exatamente em Adão, mas é naquele que é chamado de último Adão, Jesus Cristo. Era esse homem, revelado a nós agora, que traria para nós aquele que é imagem e semelhança de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus é o Deus visível, é aquele que é Espírito, se fez carne e habitou entre nós. Quando a palavra de Deus lá em João diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós vimos quem? A palavra de Deus sendo encarnada. Nesse momento é que Deus então começa a revelar na plenitude do tempo, dos tempos, aquilo que é o plano eterno do Pai. Aonde se revela o plano eterno do Pai? Em Cristo. Porque em Cristo e para Cristo e através de Cristo que todas as coisas foram criadas. Para Ele, por Ele e através dele. Então é em Cristo que nós devemos entender o que agora nós estamos celebrando essa noite. Então quando o apóstolo Paulo está escrevendo, ele diz aí no verso 25, ele diz assim, ele pegou, assim também depois do jantar, ele pegou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança, feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Bom, vamos entender então a respeito de aliança. Se há uma nova aliança, porque outrora havia o quê? Uma antiga aliança. Já havia uma aliança de Deus com os homens, que era revelada onde? Lá quando Deus começa a formar para si um povo, e através de Abraão, Deus escolhe para si um povo. Num determinado momento ele levanta o libertador, né? Os netos lá de Abraão e os bisnetos dele foram escravizados pelo Egito, e depois Deus levanta no meio daquele povo quem? Moisés. Moisés então é um tipo, uma figura que aponta para Jesus Cristo. Moisés é aquele libertador. Na antiga aliança, Moisés tipifica aquilo que era a revelação do Filho. Por quê? A Bíblia diz que nós estávamos em trevas, e trevas tem a ver com ignorância, falta de conhecimento, trevas tem a ver com escravidão. Nós éramos escravos, né, dos nossos pensamentos, das nossas ideias, do nosso pecado. Nós éramos dominados, né, por Satanás. Agora em Cristo, Ele faz um projeto novo. Por isso que Ele diz o quê? Que nós nascemos de novo. Então agora em Cristo, Deus está revelando uma nova e superior aliança. A aliança de Moisés era uma aliança que foi feita através de leis escritas em tábuas de pedra. Agora a Bíblia diz que em Cristo, Deus escreveria no nosso coração. Então nós começamos a perceber uma novidade de vida que Deus quer empreender para nós. Nós temos a lei, que a lei era o quê? A tentativa do homem de cumprir o regulamento para se tornar merecedor da presença de Deus. Aquelas pelo menos 10 regrinhas que Deus colocou lá, os chamamos de 10 mandamentos, aquilo nunca foi para aperfeiçoar ninguém. Pelo contrário, a Bíblia diz que a lei não é capaz de aperfeiçoar ninguém. Então, para que Deus deu 10 regrinhas para nós? Para nos mostrar que nós somos incapazes de nos aproximarmos de Deus por nós mesmos. De que agora Ele estaria gerando uma aliança nova, em que Deus viria a nós e nos resgataria. Por isso que Jesus está dizendo, olha, nós vamos celebrar nesse cálice a nova aliança, uma aliança que é formada em quem? Ele diz, no meu sangue. Então o que era na antiga lei? O homem pecava, ele trazia um animal, o sacerdote orava, transmitia os pecados sobre aquele animal era imolado, era morto, em sacrifício no lugar daquele que merecia a morte. Estava lá na antiga aliança. Na nova aliança, Deus envia quem? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, no Cordeiro, o sangue de Jesus vai garantir o quê? A aliança que Deus fez conosco.
e que de uma vez por todas, não apenas, né, mudaria a nossa condição temporária, mas mudaria a nossa natureza. Por isso que ele diz: quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então a nova aliança fala a respeito de um novo momento, de uma nova vida, de uma nova história. Por isso que, quando eu compreendo isso, eu deixo de tentar viver pelas obras da antiga aliança, e começo agora a deixar-me levar por Deus pelas obras da nova e superior aliança. Por isso que tem muita gente que fica lá buscando quem falhou, quem errou, quem fez o equívoco. Ah, foi meu pai que me consagrou. Ah não, agora eu já quebrei a maldição dos meus pais, agora eu vou quebrar as maldições dos meus avós, porque eram macumbeiros, porque eram idólatras. Ah, agora eu descobri que meu tataravô tinha um pacto com não sei do que, lá das quantas. E aí ele vai andando. Isso é interminável. E aonde isso vai dar? No Adão, que entregou todos nós para Satanás. Quando Adão caiu, a Bíblia diz o quê? Todos pecaram, estão todos destituídos da graça de Deus. E qual é a penalidade pelo pecado? Morte. Quem peca tem que morrer. Aonde isso muda? Quando Jesus se oferece como o Cordeiro de Deus, que vai ser imolado, vai ser sacrificado no meu lugar e no seu lugar. Uma vez agora em Cristo, aí Paulo define bem: já não sou eu quem vivo, agora quem vive é quem? Cristo. A minha vida agora já não é mais o filho do Galvão e da Rosa, agora eu sou filho do Deus Altíssimo, e portanto a herança que eu tenho, não mais é herança da lei, das coisas do passado, mas agora a herança que eu tenho é aquela que está estabelecido por um vivo e novo caminho que Jesus abriu para mim. Quando eu começo a entender isso, eu já começo a perceber que as obras do passado, o braço forte do homem, não é capaz de gerar coisa alguma. Então agora eu me submeto tão somente à vontade maravilhosa de Deus para a minha vida. Quem quer viver segundo a nova aliança que Jesus fez? Amado, aquelas pessoas que tentaram viver pela lei, Paulo depois trata sobre isso em Gálatas, ele começa a dizer: olha, você quer viver pela lei? Então você tem que cumprir a lei, mas se você falhar numa das coisas da lei, você se torna culpado de todas as demais coisas. E aí nós descobrimos que ninguém é capaz de viver pela lei. É graça, é bondade. Efésios capítulo 2 diz o quê? Sois salvos pela graça. Como? Através da fé, por meio da fé. Então eu percebo que Jesus fez o sacrifício por mim, eu acesso essa misericórdia de Deus através da fé. Então agora, a aliança nova que Deus está dizendo que tem conosco, não é mais baseada em dias de festa, de luas, do que comer, do que não comer, do que beber, o que não beber. Paulo diz que essas coisas são fracas, e não tem poder nenhum contra a sensualidade. A Bíblia está dizendo para nós, que se nós não abandonarmos as coisas da antiga aliança, nós vamos ter que viver por elas, e vivendo por elas, amado, não há salvação, não há redenção. Por quê? Porque elas não são capazes de produzir a transformação necessária, para que eu possa estar na presença de Deus. Aonde se dá isso? Novo nascimento. Como eu nasço de novo?